hoje nós temos, e sempre, né? Não hoje, mas sempre, a gente tem todo tipo de profissional, né? E quando a gente começa a tocar nessas coisas mais profundas do outro, a gente sabe que muitas vezes a gente quer fazer um arranjo e a gente faz um desarranjo, né? Então, a gente pode desregular essas pessoas quando a gente entra em contato com conteúdos tão profundos, né? Como você falou, traumatizantes, né? Então, assim, como é que você acha que isso deve ser feito, né? Porque existem muitas informações, mas existem muitas desinformações. Por quê? Porque nós temos bons profissionais, também temos profissionais não tão bons assim. É verdade. Olha, quando eu vou fazer qualquer processo, eu procuro saber quem é a pessoa, ter uma indicação, olhar feedbacks, né, nas redes sociais, se você não conhece. Eu estou sempre olhando feedbacks das pessoas, sabe? E você tem que realmente ter muito cuidado, porque as pessoas, assim, podem realmente piorar, né? Se você não tiver um bom manejo. Então, é por isso que eu estou te falando. Eu fiz a formação em psicogenealogia, mas eu aprofundei praticamente cada área dela, né? Com as pessoas que estavam muito ligadas à origem de cada um, assim. Então, eu tenho esse cuidado. E é o que eu recomendo para as pessoas também. Tenham cuidado com a quem vocês entregam a sua história, né? Porque é algo muito precioso. Sim. É a sua vida, né? Então, assim, uma outra coisa, assim, dentro do processo da ansiedade, né? E de tudo mais, é começar a olhar isso com outros olhos, né? Olhar e dizer, tá, senta aqui, ansiedade. Vamos conversar. E tentar entender e se compreender. Apesar de que, por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai acessar essas memórias, né, e essas histórias, às vezes você não tem ideia do que está por trás e você acessa, porque está tudo em você, né? Sim. Nossos genes aí, né, carregam muitas informações. Se um chip de celular carrega um monte de informação, né? Nossos genes também são chips altamente potentes, estão aqui dentro de nós e tem formas da gente acessar tudo isso, né? Que é a forma como eu trabalho. Então, tem que realmente ter muito cuidado na hora de escolher um profissional. Ver a formação da pessoa, olhar feedbacks, né? E ter uma indicação. É muito importante. E outra coisa, como eu falei, começar a olhar para o processo de adoecimento de uma outra forma. Que história é que está por trás disso, né? A quem eu estou conectado? O que é que essa história, né? Essa ansiedade, esse sintoma, essa doença está querendo me dizer, né? O que é que falta para mim ou para alguém lá que veio antes, né? O que é que desencadeia esse meu processo? Porque se você para pensar, respirar, realmente se concentrar naquilo que você está sentindo, você encontra muitas respostas. E é interessante, né, Fabíola, porque a gente carrega 50% pai e 50% mãe. Então, a gente já vai funcionar aí com a dualidade, né? Porque esse 50% será que pensa igual o outro 50%, né? Então, dentro da gente já existe essa dualidade, né? Para você procurar essa completude, né? E quando você fala o seguinte, senta aqui, ansiedade, vamos conversar, porque a ansiedade, ela também é um mecanismo de defesa, né? E muitas vezes a ansiedade, ela te desregula para que você possa, o que está acontecendo aqui? Para você observar alguma coisa, né? Então, assim, a ansiedade, ela não é uma coisa ruim, né? Porque muitas vezes a ansiedade, ela também vai funcionar para ela te impulsionar a resolver alguma coisa, né? Tem um momento que você, poxa, eu tenho que ir e tal, não dá mais para esperar, né? Então, ela num padrão que está ali equilibrado, ela é boa, né? Agora, o que a gente não faz com as nossas questões é exatamente conversar com a nossa dor, entender por que aquilo está acontecendo, né? Porque todo sentimento que a gente tem, né, vem para que a gente possa enxergar alguma coisa, né?
É um sintoma ali para que você possa olhar. E muitas vezes a gente passa por cima, né? E quando você começa a conversar com aquela questão, você vai entender exatamente por que você está se sentindo assim, né? Porque, digamos, você passou num concurso que era o sonho da sua vida. É muito natural que um dia antes de você ir assumir aquele cargo, que você esteja eufórico, ansioso, né? Tem algumas coisas que acontecem que não é patológico. É normal que realmente você sinta aquilo ali, né? No dia do casamento, a noiva está tranquilíssima com aquilo ali, se ela idealizou muito, porque isso tudo depende de como foi idealizado, né? A noiva que, não, eu nunca pensei muito em casar e tal, mas aconteceu, meu noivo quer. Então, já é um outro tipo de comportamento que vai ter. Então, quando você busca dentro de você, eu estou ansiosa, mas por que eu estou ansiosa? Justifica eu ter essa ansiedade toda? Eu queria tanto, por que eu estou sentindo isso aqui? Aí você vai encontrando essas respostas, né? Sim, eu estava lembrando de uma situação pessoal. Em contato com o tema, né? Eu lembrei. Quando eu fui entregar uma das cópias da minha dissertação do mestrado, eu entrei num processo realmente de muita ansiedade. A sorte é que eu estava com uma amiga reikiana e ela começou a fazer reiki em mim e eu comecei a melhorar, mas eu travei que eu não consegui descer do carro para entregar uma das cópias, né, para a pessoa da banca. E aí depois, hoje e ontem, né, pensando um pouco sobre ansiedade, aí eu lembrei de uma situação, de um evento que aconteceu lá no meu TCC. Que eu tive que apresentar o TCC depois de uma notícia que tinha sido bem traumática, né? Para mim, eu não tinha opção, né? Era uma data, era um tema que mobilizou um monte de gente da universidade, a sala estava lotada de professores, né? Mas eu tive que encarar, eu engoli essa história toda, né? Eu não vivenciei aquilo. Então, quando algo parecido acontece, é uma oportunidade de você colocar isso para fora também, né? E ressignificar. Isso, porque a marca que ficou foi do sabor que você teve daquele momento, né? Então, quando vem algo parecido, a mente já puxa e pensa assim, eita, será que vai ser novamente, né? Daquela forma, né? E é igual, a gente atende muito em consultório, tem muitas histórias, e falando sobre isso aí, eu estou lembrando assim de uma história de uma paciente minha, que ela teve vários relacionamentos e ela sempre foi traída, né? Então, quando ela começava um relacionamento, ela já ficava naquela expectativa, né? E às vezes a gente diz... todos os homens são iguais, né? Mas ninguém é igual. As pessoas não são iguais. As histórias não são iguais, né? E eu falava para ela que nem a traição que ela teve do relacionamento anterior, né? Não foi igual a outra que teve. Então, todas as histórias são diferentes, né? E a gente precisa aprender isso para deixar no lugar, para fechar essas caixinhas, para ressignificar e para seguir, né? Porque no final de tudo a gente precisa seguir. A gente precisa sair desse lugar. Sim, essas bandeiras vermelhas, né, que são levantadas, red flags, né, como chama, elas têm um propósito, que é nos proteger, por exemplo, do sofrimento. Né? Nesse caso, também tem uma outra cliente que ela tá noiva, né? Ela, casamento marcado, já mora junto, né? Que hoje em dia já é tudo assim, né? Já tem sempre um ensaio prévio antes de realmente assinar o papel, né? Então, ela começou a ter paranoias com ele, desconfiava e ficava, né? Com essa sensação de traição. Quando a gente acessou, né? O que estava por trás de tudo isso? Eram as traições dentro do sistema familiar dela, né? E aí a gente pôde ressignificar. Realmente, quando a pessoa vê, não sou eu, né? É essa história que eu vivi lá no passado, lá na minha infância, a vida inteira vendo tudo isso. E aí agora eu quero me defender. Eu tô aqui com tudo organizado, né? Para seguir a minha vida, mas eu ainda tô amarrada lá naquela dor. Sim. Então é isso que a gente faz, né? Dentro de um atendimento, é ressignificar isso e deixar lá com o passado que é do passado.
E é interessante, né, Fabíola, porque assim, como a ansiedade, ela nos leva para cada lugar que, assim, é até absurdo, né, o lugar que chega, né? E você, assim, contando história, eu estou lembrando aqui também, às vezes, o que que acontece, né? Tem casais que já estão juntos há um bom tempo, né? E quando dizem assim, não, agora a gente vai casar, né? Aí bate aquela ansiedade, aquele medo, mas está tão bom aqui, né? O medo de assinar um papel. E acha que assinando aquele papel, né, pode ter alguma coisa, vai mudar alguma coisa, né? Então, assim, como a mente realmente é algo extraordinário, né? Porque como um papel vai mudar o seu comportamento com o outro, né? Então, é para onde te leva mesmo, né, a história. Então, saúde mental sempre, né? Sim. Autoconhecimento sempre. A gente realmente tem que se cuidar. Fabíola, a abordagem sistêmica, ela é algo assim que me fascina no seu trabalho. A abordagem sistêmica, como você acredita que o olhar para o todo e o olhar para o indivíduo, como é que pode nos ajudar na ansiedade, esse olhar sistêmico total? A gente até já falou, né? Já, a gente So- acabou de so- falar. sobre isso. Mas você tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim, eu acho que sempre investir em autoconhecimento, né? E autoconhecimento é isso, olhar também para as histórias do seu sistema familiar e para a sua ancestralidade, Sim. principalmente. E quando você olhar para essas histórias, você olhar com um olhar benevolente, com um olhar de quem está escutando uma história, né? Mesmo assim, com esse Sem coração. julgamentos. Sem julgamento, exatamente, era o que eu ia falar. Quanto mais você julga, mais você se emaranha nas histórias do seu sistema, né? Então, se você olha e você consegue respeitar, né, todas as histórias, todas as dores, né, sem julgamento, é assim que você vai se liberar. Mas não é algo tão fácil, né? Às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil, mas é isso. Sempre investir em autoconhecimento, olhando também para a sua ancestralidade, para a história dos seus pais, para a história dos seus avós. Muita coisa se repete, muita coisa você está reparando, né? A nível financeiro, a nível emocional, de relacionamentos. E quando você olhar, realmente descobrir, sem julgamento. Uhum. É, o impacto nas relações, né? Porque eu quero te perguntar exatamente isso, porque assim, a ansiedade e qualquer outro transtorno, ele acaba respingando em quem está próximo da gente, né? É, como é que você pensa, né, nessa questão, assim, no contexto da terapia sistêmica, né? Porque influencia, acaba respingando nos relacionamentos, né? Nas pessoas que estão ali próximas e que sente a sua ansiedade, né? E que atrapalha muita coisa também, né? Sim, aqui, dentro desse contexto das relações, né, a gente tem que olhar para nossa primeira relação principal, que é com a nossa mãe. Então, é muito importante olhar para essa relação. Eu vou acabar dando um outro exemplo, né? De uma outra pessoa que eu atendi, de uma colega do curso de decodificação. A filha ia fazer o Enem, só que a mãe tinha um evento muito importante e iria viajar. Sim. Então, a filha começou a desencadear uma crise de ansiedade e dizendo que não ia para a prova, porque a mãe não estava lá do lado dela, né? Ela estava se sentindo abandonada, né? Pela mãe nesse momento. Quando a gente foi acessar, né, a situação e olhar o que estava por trás, estava uma história de que a mãe simplesmente, quando se separou do pai, resolveu mudar de casa e não comunicou nada. No dia seguinte, a van veio buscar ela e ela estava indo para um outro lugar, em uma outra casa, né? Na volta da escola. Então, ela teve um choque.
naquilo. Ela se sentiu sem nenhuma referência, né? Ela se sentiu também abandonada, sem entender nada. Então, tem que ter muito cuidado nas relações com os filhos para que a gente possa realmente falar as coisas que estão acontecendo, né? Não minimizar que isso não vai ter impacto. Vai ter impacto, sim, porque quando ela se sentiu novamente, né? Nessa situação de abandono pela mãe, né? Ela desencadeou a crise. Então, a gente fez todo o processo de ressignificação, né? Não era a intenção da mãe, a mãe estava com muitos problemas, né? Não teve tempo de explicar, não achou que era tão importante, né? São algumas coisas que a gente trabalha, mas no nível mais profundo, né? E acessando a emoção. Só quando você acessa a emoção é que você realmente consegue fazer a virada de chave e mudar esse sentimento, esse registro emocional, né? Que atrapalha a sua vida mesmo, né? E aí você consegue ser mais livre. E aí deu tudo certo. Ela foi fazer a prova, a mãe viajou. E eu fiquei muito feliz, né? Agora é interessante você falando sobre isso aí, porque tem muita coisa que está no nosso inconsciente, né? E muitas vezes eu estou agindo com o outro de uma forma que está impactando ou está desencadeando uma ansiedade nesse outro, mas eu não tenho conhecimento desse fato, né? Exatamente porque, como a gente falou anteriormente, sobre a subjetividade, né? Eu vou chegar para uma pessoa e dar uma informação, por exemplo, eu sou mãe de 3 filhas, eu vou chegar e vou dar uma informação, cada uma vai receber de uma forma, né? Então, assim, como você falou, a mãe não tinha intenção, a mãe não queria fazer, então é um lugarzinho, né, que a gente acessa, que cada um tem sua caverna. Né? Então, é muito complicado e delicado isso, porque nessa hora cada um tem que se abraçar. E o ser humano, ele traz muitas coisas para o pessoal. Né? Então, o fato de eu não estar querendo estar com alguém num momento importante da vida daquela pessoa, né? Muitas vezes eu não estou fazendo isso com ela. Naquele momento eu posso ter algo importante também para a minha vida, né? Então, assim, é importante que a gente se abrace, que a gente se cuide e que a gente entenda que nem tudo é de propósito, que nem tudo é para ferir, sabe? Eu acredito que isso é uma grande raiz da ansiedade, sabe? E porque eu acho assim, a ansiedade e a depressão, elas estão ali meio coladinhas, né? Uma com a outra. Tem momentos até que estão tão juntas e misturadas ali que não dá nem para a gente, às vezes, perceber. Mas eu acredito que isso é algo que, quando a gente começa a observar, isso muda muito. Né? Quando a gente começa a olhar para o outro e entendendo que o outro também tem suas coisas, né? Porque quando a gente está nessa vulnerabilidade, nessa sensibilidade muito grande, a gente começa a achar: ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo está na minha cabeça, tudo está contra mim, tudo está dando errado, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente também desmistificar um pouco e não trazer tudo para esse contexto, né? Eu lembrei até aqui de uma frase de Freud, né? Às vezes um charuto é apenas um charuto. Sim. Não significa nada, né? Porque, assim, nem vamos colocar tudo nesse balde, né? Ter um olhar holístico sobre o que está acontecendo, né? E eu falo sempre para os meus pacientes que tem momentos que a gente tem que ser investigador da nossa própria vida, né? Fazer uma investigação para ver, não, isso aqui está acontecendo, mas isso faz sentido, né? Isso aqui está acontecendo porque aconteceu isso. Não, mas esse fato não corresponde a esse outro fato, né? Aí você vai desmistificando, porque senão você vai levando tudo para o mesmo balde, né? E, assim, a gente tem que ter senso crítico, né? Questionar sempre as coisas que acontecem também para a gente e com a gente, para que a gente traga uma responsabilidade afetiva conosco mesmo, né? Estava lembrando de outra história aqui, de uma outra cliente, né? Ela também tinha ansiedade e é uma história bem curiosa.
ela era a filha mais nova, né? A filha mais nova e ela tinha um desejo de ter uma mãe, sabe? Além da mãe que ela tinha. Ela procurava uma mãe, sabe? Então, quando ela via uma mulher que parecia com alguém que pudesse ocupar esse lugar, ela já ficava, né, animadíssima, ansiosa, em ir falar com essa pessoa, e como ela ia falar com essa pessoa sobre isso, porque é uma coisa muito delicada e, assim, muito fora de um padrão do que a gente espera, né? Dentro de um processo, assim. Então, essa história era algo que estava por trás desse processo que ela vivia, era algo transgeracional, né? Quando a gente foi olhar, ela tinha uma ancestral que passou por um procedimento, né? Teve que vir para a capital e nunca mais voltou. E deixou muitos filhos no interior. E ela nunca mais voltou e ninguém sabe o que aconteceu com ela. É o que a gente chama de cripta, né? A pessoa entra numa cripta e aquilo, a história daquela pessoa some dentro do sistema até que vem alguém e olhe, né? De alguma forma. Falta uma mãe, né? Falta alguém. E ela estava olhando para esses filhos todos aí que ficaram, né? Ela estava querendo essa mãe. Faltava essa mãe, entende? Então, quando ela percebeu isso, né? E a gente trabalhou e ressignificou, né? Isso dentro de um transgeracional, ela conseguiu coletar as informações e tudo, né? E tudo fez muito sentido para ela. Uma outra história dentro da ansiedade dela, que ela tinha, é que ela não conseguia voar de avião, né? Então, marido, muita vontade de viajar para outros estados, né? E planejando, mas ela não conseguia, de forma alguma. Né? O que aconteceu? Na época que a mãe dela estava grávida, a mãe dela sofreu um acidente, né? Nesse caso foi de ônibus, grávida dela, né? E também foi a época que o Mamonas Assassina teve aquele acidente sim. e que ficou muito disseminado na mídia toda, né? E foi aquele grande alvoroço. Até hoje as pessoas ainda continuam, né, fazendo menções a eles. Então, ela lembrou que esses eventos foram, assim, realmente impressos nela. Porque é como se a gente estivesse dentro do útero, né? Dentro de um forninho. E aí, essas histórias que são vivenciadas, elas vão sendo impressas no nosso corpo, entende? Vão nutrindo a gente também. E aí, quando a gente sai, né, do forninho, a gente está pronto, mas tem toda essa bagagem com tudo que foi vivenciado. Sim. Né? Então, quando ela, né, lembrou e a gente trabalhou também, né, dissociou essa informação, aí ela também conseguiu. E aí, uma outra história também dentro da relação dela, né? Foi que ela também tinha muita ansiedade quando ela ia ter, né, intimidade com o marido. O que estava por trás disso? Um trauma na infância também, né? Ela tinha sido abusada. Então, na hora que aquele mesmo contexto da intimidade, né, se manifestava, ela já começava a ficar nervosa, né, ansiosa. Remetia, né? Remetia. Ao fato. Remetia ao fato. Então, a gente fez todo um trabalho até chegar a trabalhar essa questão. As outras foi tranquilo, mas essa questão, ela foi algo assim, bem realmente muito profundo, que ela relutou, né, como proteção, inclusive, né? Ela também não estava preparada para acessar tanta coisa, né? Era muito conteúdo, algo que ela queria realmente esquecer. Só que como é que você esquece se você vai ter que vivenciar situações similares, né? Dentro da vida conjugal. Similares não no sentido, né, de ser abusivo, mas de toques, né, de contato, entende? Então, a gente ressignificou tudo isso. Na semana seguinte, ela me mandou uma mensagem, assim, me crucificando, né? Não precisava passar por isso, que ela estava muito mexida. Eu disse, eu avisei que era assim mesmo, né? Mas passou-se 15 dias dessa última mensagem, ela me mandou uma nova mensagem. Eu nunca tive uma noite tão maravilhosa com meu marido. Entende? Assim, como ela precisava realmente olhar para isso. Quando você sai do papel de vítima e você realmente assume que você pode ressignificar isso, aí é possível viver uma vida mais leve, mais livre, né? De uma outra forma. E agora, essa pergunta é uma curiosidade minha, né?
no seguinte, você falou que está muito na nossa história de vida, na nossa ancestralidade. Tem como a gente identificar se algo que está se sentindo ali é algo do momento aqui, de que foi adquirido aqui, nas vivências daqui, e que não é algo que você está arrastando dos seus ancestrais? Eu não sei se eu me fiz compreender. Para a gente saber isso, realmente a gente tem que olhar com profundidade mesmo para as histórias e para as memórias, porque tem coisas que você não sabe, mas você consegue acessar através, por exemplo, desses processos que eu falei, ou depois indo atrás, né, das histórias da família, que é uma coisa que eu também recomendo bastante. Aproveite seus ancestrais vivos e colhe a história da sua família, né, que são verdadeiros tesouros que você vai ter nas suas mãos, que às vezes podem não fazer sentido no momento, mas depois, quando o tempo passar e vem outras gerações, você vai ver como vai fazer sentido, né? Muitas coisas se repetem. E aí, assim, é difícil dizer assim, de cara, né? Não tem como, porque pode ser uma situação, a gente tem que realmente conversar com uma pessoa, né? Em uma sessão, um momento específico para aquilo, né? Num sigilo, numa confiança, né? Para que realmente a pessoa se entregue de verdade, se estabeleça um processo de confiança, porque podem ser descobertas muitas coisas, por exemplo, de que o seu pai não é o seu pai, né? De que sua mãe não é sua mãe, você é adotado, de repente. Sim. Isso aparece, isso acontece, né? Isso é muito visceral, né? Quando é que a gente sabe que algo, quando a gente está acessando, é algo real ou não? Porque quando é real, envolve muita emoção, muito sentimento, é muito visceral, né? Então, não tem como negar aquilo que está impresso no seu corpo, que está se manifestando ali, né? Que ele precisa emergir, né? Precisa de um espaço. Então, dificilmente a gente vai conseguir identificar simplesmente observando alguém, né? Ou numa conversa rápida. Realmente precisa de um setting, né, terapêutico, de cuidado e de tempo. É porque é tão interessante, você falou até aí em adoção, né? Eu já atendi pessoas que foram adotadas e que, assim, o quanto são satisfeitas e agradecidas por isso ter acontecido, né? Porque, assim, a minha curiosidade foi essa de saber, porque também, às vezes, você vai adquirindo coisas aqui realmente desde quando você nasceu, né? A história de uma pessoa que é adotada e que não tem não conseguiu ter nenhum contato, nenhuma história com os seus pais realmente biológico, né? Então, assim, fica mais difícil para saber, né, essa árvore genealógica biológica, né? Porque lógico que ela vai ter ali uma mãe, um pai, irmãos, tios, tudo, né? Então, era essa, realmente. Sim, mas existem técnicas, sim. Mesmo as pessoas que são adotadas, a gente pode fazer vivências, né? Sim. E acessar tudo isso. Também com a constelação familiar, a gente pode com exercícios sistêmicos. Ah, tá. Mesmo sem ter tido nenhum contato, né? Mas sabe o que eu estava vendo um dia desses, que saiu uma pesquisa, né? Justamente sobre a epigenética. Falando que mesmo pessoas adotadas, elas acabam adquirindo, né? Transtornos, comportamentos, porque elas estão ali naquele meio, né? E elas convivem intensamente com uma outra família, né? Mas tem uma influência muito forte também. E aí isso é explicado através da epigenética. Sim. O meio, né? Isso. O meio. Fabíola, chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer a sua presença. E sempre no final, a gente faz aqui um brinde. Eu quero lhe perguntar, né, ao que e por que você brinda a alguma coisa aí, pense em algo para você brindar. E se você ainda quiser fazer algumas considerações finais aí, pode fazer, depois a gente brinda, fique bem à vontade. Estou muito feliz com o nosso papo, foi bem esclarecedor, sabe? Acredito que ajudou muito a
a nossa audiência. E aqui também, para fechar, eu quero falar para a nossa audiência que a ansiedade, ela não tem cura, mas a ansiedade, ela tem controle. E nós hoje temos várias ferramentas que a gente pode tomar posse, praticar, para que a gente possa conviver melhor, sabe? Nós estamos num mundo muito agitado, aonde cada vez mais a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, hoje temos muitas ferramentas que podem nos ajudar nesse transtorno, tá? Então, suas considerações finais, diga suas redes sociais para que a nossa audiência comece a lhe seguir. E, gente, se inscrevam aqui na Sublime Bem-Estar, dê o seu like, que vai nos ajudar para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Muito obrigada, Isabel, né, pelo convite, a Sublime também, né, por essa conversa que foi muito leve, né, foi muito tranquila, muito fluida, mesmo tratando de alguns temas, assim, um pouco, né, tensos. O que eu queria dizer é que, assim, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com essa questão da ansiedade. Por quê? Porque eu já vi pessoas que realmente estavam doentes, por exemplo, com problemas cardíacos, e estavam sendo tratado como ansiedade. Sim. Então, tem que olhar para essa parte mesmo fisiológica, médica também, não se pode excluir, tá? Já vi isso acontecer, uma pessoa tomando medicamento para ansiedade, mas, na verdade, ela estava com problema cardíaco. Porque é um dos sintomas, né? Então, acaba ali confundindo, né? Exato. Então, tem que ter realmente muito cuidado. E, assim, pessoas com transtornos, né? Como pessoas borderline, né? E outros transtornos. Por exemplo, a gente não trabalha com essas ferramentas, tá? Eu não acesso, né? Sim. Por quê? Porque pode piorar. Porque aquilo que ela vai acessar, de repente, não vai ser algo tão bom, né? E possível de ser ressignificado dentro da própria árvore genealógica. E aí, às vezes, é um transtorno que já está cristalizado, né? Já está crônico. Sim. Né? Mas já é de outra ordem, já né? Já é de outra ordem, né? Já é da psiquiatria mesmo, Sim. né? De tomar medicamentos e fazer as terapias específicas para esses transtornos. Sim. Então, é isso que eu recomendo, né? Ter bastante cuidado. E o que eu brindo é a ancestralidade, que para mim é a chave. Brindando a ancestralidade.